Ok, então nós vamos iniciar o nosso grupo de estudos de hoje. Beatriz, é a tua primeira vez aqui? A Beatriz disse assim, ó, como é a primeira vez dela, ela vai ficar quietinha. Vai ficar quietinha. Não, tem que conversar, tem que se apresentar, tem que estar aqui com a gente. Mas que bom, seja bem-vinda, Beatriz, seja bem-vinda no nosso grupo. Então, só vou dar uma explicada bem geral, assim, como a Bia é a primeira vez que ela está aqui conosco. A gente é da escola Viver Mais Psicologias, nós somos aqui de Santa Catarina, e o grupo de estudos ele acontece de 15 em 15 dias, aos sábados, das 2 às 3 horas, né? Dá em média aí de uns 45 minutos a 1 hora, tem professor que faz um pouquinho mais, aí depende da organização de conteúdo e disponibilidade, tá? Mas é cerca de 1 hora que a gente fica aqui com os nossos alunos, e a gente tem um livro base para esses grupos de estudos, que é o Teoria, Conceitos e Métodos da Abordagem Sistêmica Familiar. Se tu quiseres, não sei se tu já tens acesso, eu tenho ele em PDF, eu posso encaminhar ali no nosso grupo do WhatsApp, acho que estás ali no grupo, né, do grupo de estudos. E hoje a gente já está no capítulo 3, né, já faz 2 meses e meio, mais ou menos, que o grupo de estudos está acontecendo. Cada dia, a cada 15 dias, é um professor que vem dar aula da nossa pós-graduação. Os nossos professores... Primeira vez da Emilien também? Tá. Então seja bem-vinda. Olha, tem gente nova, eu achei que todo mundo já tinha participado dos grupos. É que eu dei a primeira aula do grupo de estudos, que vai fazer quase 2 meses, mais ou menos. E nós já tivemos outros professores que estiveram mediando o grupo também, né? Então já tivemos 4 ou 5 professores que passaram aqui pelo grupo de estudo da Sistêmica. Eu sou a professora Jaqueline, né? Eu sou a professora Jaqueline aqui da Viver Mais Psicologias. Eu coordeno a pós-graduação em psicologia, a pós-graduação e formação em psicologia sistêmica, em terapia sistêmica familiar. Temos um grupo de pós e formação em andamento. E o nosso grupo aqui da Viver de estudos, ele, como eu mencionei, acontece a cada 15 dias com um professor que ele dá aula na pós-graduação, ele vem aqui e faz media um grupo de estudos. Então, o texto base das nossas aulas, o livro base, é o Teoria, Conceitos e Métodos da Abordagem Sistêmica. Eu posso mandar ali no grupo depois, para vocês terem acesso. E a gente vai agora para o capítulo 3, tá? Deixa eu confirmar aqui. Se é o capítulo 3 ou é a parte 3 do capítulo 1. Eu estou só já na página dele aqui. A gente é a parte 1 e o capítulo 3 da parte 1, tá? Não é a parte 3, é porque o livro ele é dividido em partes. Tem a parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. E cada dentro dessas partes tem os capítulos, os subcapítulos. Então, hoje a gente está na parte 1, capítulo 3, tá? Lá na página 65. Então, quem quiser, se já tiver com o seu livro em acesso, tá? Vocês podem buscar lá na página 65, certo? Eu vou compartilhar com vocês o livro aqui no grupo de WhatsApp, para quem ainda não teve acesso ao livro, acho que fica mais fácil também. Me deem só um minutinho aqui. Não sei se a Emilinha e a Beatriz já têm acesso a esse livro, mas eu mandei ali agora no grupo do WhatsApp, tá? Para até vocês acompanharem o que a professora vai estar dando seguimento na nossa literatura. Então, gente, aqui na página 65 do livro, a partir da página 65, o título é Modelos Iniciais e Técnicas Básicas, Processo de Grupo e Análise das Comunicações. Nessa perspectiva, nós vamos trabalhar alguns conceitos apresentados, né, a partir do livro, nesta sequência que a gente vem fazendo, e também algumas curiosidades que aconteceram na história da terapia familiar.
A sistêmica, ela tem algumas bases, né, que eu acredito que a maioria de vocês já conhecem, os pilares da psicologia sistêmica. Dentre eles, nós temos a teoria geral do sistema, a teoria da comunicação, a pragmática da comunicação humana, a cibernética, né, a cibernética de primeira e segunda ordem, e a teoria do apego vem fazer uma relevância também dentro dos processos grupais e da terapia familiar. Lembrando que a terapia familiar não necessariamente nós vamos trabalhar com as famílias propriamente dito, porque a perspectiva, a epistemologia, os conceitos, né, a filosofia, né, a verdade em que a psicologia sistêmica defende, ela também atende o sujeito de forma individual. É uma questão mesmo na perspectiva, na visão, no olhar, né, de compreensão desse todo e compreender o sistema onde esse sujeito também está inserido. Então, nós levamos em consideração a história de vida dessa pessoa, né? Nós levamos em consideração o movimento que ela vem fazendo para o momento em que ela chega em consultório para nós. Então, os autores, eles vão trazer alguns conceitos que eu vou conversar com vocês hoje, e vocês podem estar interagindo, conversando, né, e tirando dúvidas, trazendo ideias, porque o grupo de estudos não é só uma aula do professor aqui, mas é um diálogo, né, é uma conversação entre nós. Então, os autores da terapia familiar vêm trazer, dentro da perspectiva, alguns pensamentos que eu particularmente gosto até hoje, que é nessa visão da comunicação, que é uma das teorias principais na minha perspectiva enquanto terapeuta familiar. Óbvio que todos os pilares são importantes, a gente não desconsidera, não tem nem como, né? Porque se eu faço parte da sistêmica, eu tenho que levar em consideração. Mas é que eu digo que a comunicação enquanto técnica, ela serve muito para o âmbito, né? O âmbito clínico, terapêutico, onde o psicólogo vai estar mediando aquele grupo, aquela família, ok? Então, nessa perspectiva, o autor, na questão do projeto, né, de comunicação de Bateson, que foi um dos principais autores que traz aí os conceitos da comunicação, modelo de comunicações que é advindo do instituto, onde ele fez todo estudos, né, com esquizofrênicos. Então, eu acredito que essa base inicial, a maioria de vocês tem, né, até as meninas que iniciaram hoje, mas que estão conhecendo a sistêmica, a basezinha lá da história da psicologia sistêmica, acredito que vocês saibam, né, onde Bateson traz os conceitos principais da abordagem, onde ele aplica, né, num hospital psiquiátrico com esquizofrênicos, onde ele percebe essa mediação de grupo em terapia, em comunicação, e ele traz os modelos de comunicação para que a gente possa aplicar também em processos de mediação com grupos e famílias. Então, algumas histórias que eu acho muito bacana, que Nichols vem trazer para nós neste livro, né? Que ele traz aí algumas frases de mediação com famílias, e que isso, gente, acontece até hoje, tá? Acontece até hoje. Por exemplo, quando uma família vem para o processo terapêutico familiar, de mediação de famílias, é por isso que eu falei, né, no início, que não necessariamente a terapia familiar acontece somente com famílias. A perspectiva, a visão sistêmica familiar, ela é nossa, ela faz parte, né, da gente, mas a gente pode atender o sujeito de forma individual. Observando o quê? Observando o movimento dele diante da família em que ele nasceu, no contexto onde ele foi criado, né, as experiências de vida que ele teve e tudo mais nesse movimento, né, de interação, de relacionamento entre pessoas, enfim. Mas é muito comum hoje as pessoas buscarem psicoterapia de família, de casal, né? Isso é bem comum, já acontecia, né, lá na década de 60, como traz os nossos autores, mas hoje esse movimento acaba sendo mais comum ainda. As pessoas estão perdendo um pouco do preconceito em ir para a terapia, fazer terapia de casal, fazer terapia familiar, a comunicação, a escuta. E aí os autores trazem
algumas histórias que eu acho muito legal, né? Nessa parte do livro, eles trazem histórias relacionadas a esse movimento da falta de comunicação, que os membros mais novos dentro de uma casa são considerados os mais frágeis, né? As crianças, os jovens, eles são considerados as pessoas mais frágeis daquela casa. Então, dentro da perspectiva de comunicação, do modelo de comunicação, o sujeito mais frágil, as famílias entendem que ele não precisa saber, vamos dizer assim, de algumas informações. Então, por exemplo, ele traz algumas histórias, né? Não sei se vocês chegaram a ler todo este capítulo que a gente vai trabalhar hoje, mas o autor traz um conto, né? Que quando uma família vem para a terapia, e vem os pais e os filhos estão presentes, qual que é o movimento do terapeuta? Ele recebe a família, ok, mas ele se ajoelha para a criança e pergunta para a criança: você sabe o que você está fazendo aqui? Né? Pergunta para a criança, devolve essa pergunta para a criança, e aí a criança muitas vezes assim, mamãe disse que nós íamos ao médico. O papai disse que nós íamos dar uma volta, um pouco meio ressabiado, com medo, não sabendo de onde está. E qual que é o movimento do terapeuta já para trazer a comunicação naquela família? Diante do processo, é falar para os membros da família. Então, por que o papai e a mamãe não conta para o fulano, o seu filho, o que estão fazendo aqui? Né? Então, percebam que as famílias não esperam que um terapeuta, num primeiro encontro, num primeiro momento, né, vem com esse discurso. E eu acho bem bacana que eu ainda faço esse movimento também, né? No meu consultório, com os meus clientes, quando uma mãe traz um filho para o processo, uma criança menor de idade, né? Às vezes um adolescente, e aí eu pergunto, tu sabe o que você está fazendo aqui comigo? E muitas vezes esse jovem, esse adolescente, essa criança diz que não sabe. E aí eu pergunto, uma mãe quando está junto, né? Porque no primeiro momento, primeiro encontro com os pais, a gente faz esse contato com a família, né? E principalmente quando é a criança, é menor de idade e que ele vem para a terapia. Então a gente sempre indica que a primeira conversa seja com os pais, né? E se a criança está presente, ela pode participar, não tem problema. A gente só precisa ter cuidado com o discurso e o diálogo que esses pais vão trazer na frente dessa criança também. E aí eu falo, então mãe, explica pro fulano, né? Fulaninho, o que vocês estão fazendo aqui na terapia? Alguns deles, é muito comum, eu escuto essa frase, né? A mãe me trouxe aqui para eu melhorar o meu comportamento. A mãe me trouxe aqui para a gente conversar, né? Porque eu ia conversar com a psicóloga. Mas o objetivo terapêutico não acontece, sabe? Para com essa criança vindo desta família. Então, muitas vezes é papel do terapeuta ter que mediar essas informações para a criança. Melhor ainda, quando a gente utiliza esses próprios pais para que essa mediação já aconteça, esses responsáveis para que essa mediação aconteça, de explicar, né? Dentro da perspectiva sistêmica, eu sempre trago dois pensamentos, né? Que um deles a gente fala assim, se um idoso em terapia, se uma criança em terapia, a gente atende ela no processo terapêutico para ajudar e auxiliar ela para a vida, certo? Para aquilo que vai acontecer. Um idoso, uma pessoa muito mais velha, né, que a gente atende em consultório lá com seus 80 anos de idade, qual que é a preparação dentro lá do ciclo vital? Qual que é a preparação em terapia que a gente vai fazer? Se a criança é para a vida, o idoso... Para o fim da vida, né, na verdade. Para o fim da vida, para a morte, exatamente isso. Então, se a criança, a gente está fazendo um preparo para ela, de acompanhar essa criança em setting terapêutico para auxiliar ela no processo da sua vida, quando a gente atende um idoso, a gente atende ele para o processo do fim dessa vida. Então, isso são momentos, né, de que... Por que eu estou trazendo esses dois pensamentos para vocês? Diante da perspectiva sistêmica, a gente tem que entender qual é o ciclo vital e o estágio que aquela família e aquela pessoa se encontra.
tá? Dentro desse processo terapêutico que ele vem nos buscar. Mesmo que, independente do tema, né? O sol começou a vir, ó. Eu falei para você, eu tô bem do lado da janela. Independente do tema que a família vem trazer para nós, a gente precisa entender qual é o estágio do ciclo de vida familiar que essa família se encontra e o sujeito que está conosco em setting terapêutico. E aí a comunicação para nós com esta família e com esse sujeito se torna mais leve, se torna mais simples, se torna mais suave, sabe? Dentro da perspectiva lá da homeostase. Lembram o que é a homeostase? Né? A homeostase é o equilíbrio. Então, qual que é o objetivo de um terapeuta familiar? É trazer, é buscar, formar equilíbrio naquela família, naquele grupo que está contigo em setting terapêutico. Independente se seja uma criança preparando ela para a vida ou um idoso preparando ele para a morte, tá? O objetivo do equilíbrio vai ser sempre o mesmo. E outro pensamento que eu costumo trazer diante deste capítulo que nós estamos estudando, lá do início dos processos grupais, né, da perspectiva sistêmica, dos grupos de família, é de que a criança, ela é sintoma de sua casa. Ela é sintoma de sua casa. Óbvio, tem crianças que já têm alguma patologia específica, né, que já vem para o processo terapêutico diante de uma questão mais neurológica, né, de desenvolver saúde mental. Mas se não, a gente tem que entender qual que é o discurso que essa criança está trazendo para mim? Da sua família, a sua mudança de comportamento. Oi, Letícia, pode falar. Professora, sobre esse assunto, eu queria fazer exatamente uma pergunta, porque eu estou atendendo uma adolescente que é exatamente esse o caso, né? Ela é um sintoma. Eu atendi primeira sessão a mãe não quis ter esse bebê, a avó, no caso da criança, pediu para tirar o bebê, e aí ela não tirou, mas essa mulher, ela não soube, e ela não sabe o que é ser mãe, dar carinho, atenção, amor, afeto, ela nunca conseguiu, ela rejeita muito a filha. E aí a menina pediu agora com 13 anos para vir para terapia, né? Obviamente só fala da mãe, né? Eu não sei o porquê minha mãe me trata desse jeito, ela me menospreza, eu me sinto sozinha, eu não entendo por quê. É o dito segredo, né? Porque Sim. ela não sabe que ela veio sem planejamento e tal, mas como trabalhar num caso desse? Porque a menina, ela tá super aberta para receber esse amor da mãe. Uhum. Então, só que essa mãe, eu não estou trabalhando com a mãe em terapia, eu só estou trabalhando com ela, né? Ela não cogita trazer essa mãe em sessão de terapia, eu até cogitei para ela, para alguma sessão a gente trazer a mãe junto, elas não conseguem nem se olhar nos olhos, elas não dirigem palavras olhando para os olhos, elas não têm contato afetivo nenhum. E aí eu me vi assim, numa sinuca de bico, como dizem, né? Eu achei muito difícil de trabalhar esse caso, porque a filha está pronta para receber esse amor, mas eu só estou trabalhando com ela, sabe? Então, eu não sei se a professora poderia dar um direcionamento nesses casos, como poderia fazer? Então, nessa perspectiva, essa mãe precisaria estar em set terapêutico contigo e com ela, tá? Com a tua paciente. Eu indico que tu tente fazer um manejo de conquistar essa tua adolescente da importância da mãe estar em terapia também, sabe? Da mãe participar contigo e tu fazer algumas mediações. Por quê? Essa mãe não se apropriou desse papel de mãe, né? O papel materno, do cuidado, do zelo e tudo mais. Então, isso acaba um pouco dificultando alguns movimentos no setting terapêutico que nós precisamos ter com essa adolescente. Então, perceba, se a mãe vir para a terapia, se a gente for analisar outras questões, né, do ciclo dessa mãe, provavelmente ela tem um comportamento um pouco parecido com a avó. Tu citou a avó que pediu para tirar essa criança. Será que essa avó também não quis tirar essa mãe? Então tem todo um movimento, provavelmente, não é via de regra, claro, porque o caso não é meu, mas de um comportamento multiracional,
né? Porque esse ser indesejado já vem lá da avó, né? A avó já tinha solicitado para que essa criança não nascesse. E aí tu iria trabalhar com essa mãe, o que motivou ela a permanecer nessa gestação, sabe? Porque se ela não retirou, se a mãe dela tinha autorizado ela a retirar e ela quis permanecer na gestação, o que motivou ela? Algum senso de amor, de apego, de zelo, talvez esteve ali, sabe? E aí tu teria que trabalhar com esta mãe, porque ela é adolescente, sabe? Se fosse uma mulher já, uma jovem adulta, nós iríamos trabalhar essas ressignificações nela, né, mas como ela é adolescente, precisa, e ela tá na fase dos 13 anos, ela ainda precisa dessa mãe presente, sabe, porque ela tá vivenciando uma fase hormonal, uma fase biológica, uma fase de rebeldia, enfim, de muitas coisas na história dela, sabe, então que pode vir a acontecer. Então, com essa mãe em terapia, seria muito mais fácil o teu movimento de mediar a relação das duas, tá? Claro que não é via de regra e nem sempre a mãe vai estar na terapia. Mas se tu conseguisse conquistar a tua cliente, a tua paciente, para que ela aceitasse que a mãe viesse para terapia, tu poderia usar esse movimento lá do que motivou a mãe a permanecer com essa gestação, o que faz a mãe, por que ainda tem esse movimento desse afastamento até hoje, enfim, daí tu iria buscar aí o que motiva essa mãe a permanecer com essa relação, sabe? E o porquê desse afastamento também dessa relação. O que essa jovem, essa adolescente faz que afasta essa mãe? Ou isso está só lá na história, no ser indesejado, né? E aí tu iria trabalhar essa ressignificação. Aí a Rosemary fez uma pergunta, né? Mas o atendimento seria com as duas juntas ou atenderia a mãe separadamente? Então, daí o que a Letícia teria que fazer? Ela teria que montar uma estratégia terapêutica. Algumas sessões, no meu caso, o que eu orientaria, né? Algumas sessões ela iria fazer em conjunto, principalmente quando esse vínculo retornasse, porque, por exemplo, a jovem ela não sabe que ela não foi desejada, né? Que ela não foi planejada, que houve um movimento talvez ela ser retirada, né, lá na gestação. Então é um abandono, né? Desde o ventre da mãe, se nós formos observar, desde a concepção dessa criança. Então eu indicaria que a Letícia fizesse uma sessão, por exemplo, em conjunto, para iniciar o desejo da mediação das duas, sabe? E depois montasse uma estratégia terapêutica de atender a mãe e a filha individualmente e, por exemplo, uma vez no mês atender as duas em conjunto, para fazer fortalecer o vínculo das duas. E daí não seria uma sessão de lavar roupa suja, sabe? Seria uma sessão de fortalecimento de vínculo, que o terapeuta ele tem total autonomia para determinar o tema da sessão, da terapia, sabe? Por exemplo, claro que alguns clientes nossos já vêm com a sua demanda, que eles têm necessidade de trabalhar, mas mediação de família, a gente tem essa autonomia de trazer os temas. Então, um tema de lavar roupa suja, vamos supor, a Letícia iria fazer no individual com elas, que a mãe iria falar tudo que pensa, tudo que sente, ia começar um processo de ressignificação. E aí, vamos supor, ela vai apresentar essa estratégia de atender elas 3 semanas individualmente e a última semana do mês, por exemplo, as duas juntas. E aí, nessa sessão juntas, o tema vai ser fortalecimento de vínculo. E daí a Letícia iria fazer essa mediação de trabalhar com elas, né, da relação das duas. Por isso que dentro da perspectiva sistêmica se fala muito, né, de que a criança e o adolescente, por muitas vezes, ele vai ser sintoma de sua família. Claro que o adolescente tem um pouco mais de autonomia, já é mais opinioso, já tem alguns comportamentos, como eu mencionei, né, até por conta de toda a mudança biológica que ele está tendo, o estágio de vida que ele está tendo, ele pode ter algum comportamento mais rebelde, como eu citei ali, né? Pode ser outros exemplos, mas só para a gente pensar assim na história. E a criança, se ela, como eu mencionei, se ela não vem com uma questão mais patológica, né, da necessidade de uma saúde mental, de uma questão medicamentosa, né, aí ela é sintoma de sua família. Porque a comunicação, aí entra diante agora
ainda do capítulo que a gente está estudando. Os modelos de comunicação de Bergson vêm falar muito sobre a proposta de nós focarmos no processo e não necessariamente no conteúdo. Acho que vocês já devem ter lido, ouvido falar nesta frase, né? Não necessariamente no conteúdo do que a pessoa está trazendo para nós, mas sim o processo dessa comunicação. Então tem dois viés de comunicação acontecendo, que é aquilo que a pessoa está contando, né? O conteúdo dela e o processo por detrás daquilo, os movimentos de comando daquela família. Então, a criança, quando ela vem para terapia, você precisa investigar o contexto que essa criança está inserida. Quando eu digo que ela é sintoma de sua família, é porque a grande maioria está com as raízes, os problemas, né? As raízes lá na família. Mas pode ser de uma situação escolar, de uma experiência do contexto interrelacional dessa criança, sabe? Então a gente precisa investigar o que está acontecendo para essa mudança de comportamento, o que está acontecendo para que essa criança venha para o setting terapêutico, como é que está a comunicação nessa casa, é uma família acolhedora, é uma família saudável, é uma família funcional, né? Antigamente os nossos autores falavam muito, né? Famílias normais e famílias anormais. Hoje nós falamos famílias funcionais e famílias disfuncionais. Claro que a gente não pode levar a nossa cultura e a nossa crença em primeiro lugar, né? A gente tem que olhar se aquilo daquela família, no contexto dele, está sendo funcional ou não. Então, dentro dessa perspectiva, os autores vêm trazer essa importância, né, de nós levarmos em consideração o movimento dessa comunicação familiar, né? De como que as famílias se comunicam, de como que elas conversam, enfim, como que acontece todo esse movimento dentro do contexto familiar e que eles trazem para o setting terapêutico. Como esse exemplo que o próprio livro dá, né? Então, pai e mãe, expliquem para o seu filho por que vocês estão aqui hoje. Qual que é o motivo de vocês buscarem ajuda terapêutica? Qual que é o motivo de vocês buscarem psicoterapia familiar? Como que eu posso ajudar esta família? Sabe? Porque algumas pessoas vêm para nós como se o terapeuta familiar tivesse a sua bola de cristal e vai resolver todos os problemas daquela família. E claro, a gente não tem a bola de cristal, a gente pode ajudar a resolver os problemas da família, mas nós precisamos da colaboração daquela família. Então, nós precisamos entender a que nível, a que ponto que eles se encontram dessa comunicação familiar e se eles se entendem diante da comunicação entre eles, dos processos em que eles estão conversando. Então, por exemplo, a gente fala muito da causalidade circular, né, dentro da perspectiva sistêmica. Então, a questão não é causa e efeito, mas é efeito, efeito e efeito. Que isso significa o quê? Não é porque eu fui grossa que a pessoa foi grossa comigo. Então, tem um movimento acontecendo aqui e que acontece dentro da comunicação familiar. Vou usar até os próprios exemplos que o livro nos traz, né? Por exemplo, de um casal. Quando o casal ele está com alguma dificuldade dentro da relação dos dois, né? E aí ele diz exatamente essa frase. Peraí que eu dei uma puladinha aqui no... Aqui. A mulher diz que teria vontade de fazer sexo com mais frequência se o marido fosse mais afetuoso. E ele retruca dizendo que seria mais afetuoso se ela quisesse fazer sexo com mais frequência com ele. Percebam? Por que não é linear a questão da comunicação, da problemática familiar e da nossa mediação também? Porque as pessoas sempre querem encontrar um culpado na história. E dentro da perspectiva sistêmica não existe o culpado. Não existe a pessoa que é responsável pelas coisas erradas daquela casa. Existe um movimento de circularidade que isso vai acontecendo. Então, quem fez com que eu tivesse esse movimento nessa história toda? Ou quem tivesse essa história toda para que eu tivesse esse movimento? Percebam, é mais ou menos nessa perspectiva que eu quero trazer para vocês, né? O outro exemplo que o autor traz também
Queria trazer outra proposta que eu achei bem legal aqui. Ó, ele traz, né, que os relacionamentos simétricos entre marido e mulher e que ambos têm uma carreira e dividem as tarefas domésticas, bem como os cuidados com os filhos, são geralmente considerados ideais pelos padrões de hoje. Entretanto, em uma análise das comunicações, não há razão para supor que tal relacionamento seria mais estável ou funcional para o sistema do que um relacionamento mais tradicional. Que é aquilo que eu vim falar para vocês das crenças, das nossas crenças enquanto pessoa, enquanto nossa família, sabe? Se eu venho desse modelo, por exemplo, de que a mulher e o homem dividem as suas tarefas, a sua carreira e a educação dos filhos, porque este modelo é o mais correto. Não significa que uma família mais tradicional, em que uma mãe exerce a função, vou usar esse termo, não gosto muito, mas uma função mais submissa, de cuidar do lar e dos filhos, enquanto o pai é quem trabalha, enquanto o marido é quem trabalha, não significa que não seja funcional também esse modelo tradicional, sabe? É nessa perspectiva que os autores querem dizer que a funcionalidade das famílias e dos grupos familiares, tudo depende daquele movimento, daquele grupo familiar, de como que aquilo vai fazer sentido e se identificar. Se talvez invertessem os papéis daquela família tradicional, a família não funcionaria, entendem? Se talvez a gente fosse colocar essa mãe trabalhar fora de casa, talvez não funcionaria. Então é esse movimento que eu quero trazer para vocês nessa perspectiva, nessa visão da importância de que a comunicação, ela é individual também para os grupos familiares. E é isso que a gente tem que identificar e não colocar as nossas crenças e as nossas culturas em primeiro lugar. E dizer que esse modelo contemporâneo, que essa mudança, que esse jeito de divisão de papéis e famílias é o mais correto. Entendem? A gente tem que entender, sim, a perspectiva daquela família que nós estamos atendendo. Outra questão, né, que o terapeuta traz, um exemplo, por exemplo, assim, quando a gente trabalha em terapia de casal, que eu acho bem bacana, é que a gente tem que ser muito neutro, né? E não levar a nossa perspectiva de crença também em terapia de casal, porque quando nós vamos trazer um discurso, se nós não mostrarmos de forma muito clara a nossa neutralidade naquele diálogo, naquela conversa, por exemplo, o esposo vai achar que nós estamos indo para o lado da esposa e vice-versa. A esposa vai achar que nós estamos indo para o lado do esposo, se for algo mais relacionado na comunicação dele. Então, até isso o autor vem dizer que a gente às vezes se encontra num beco sem saída. Esse é o termo, né, que o autor fala, se encontrar em um beco sem saída. Em uma situação, por exemplo, criada pela esposa, que afirma só reclamar porque o marido se afasta, enquanto ele diz que só se afasta porque ela vive reclamando. Então, essa circularidade, vocês podem observar que acontece muito nos movimentos familiares, porque as famílias tendem a buscar e encontrar sempre um culpado para a história, ou uma justificativa para as suas ações individuais, percebe? Então, assim, as famílias acabam tendo sempre, no seu movimento individual, eu quero meu espaço, dentro daquele grupo familiar. Então, eu acabo usando algumas desculpas, vamos dizer assim, alguns comportamentos do outro para justificar o meu comportamento. Então, eu me afasto do meu esposo, eu reclamo porque ele se afasta de mim. Mas o meu esposo vai dizer que se afasta de mim porque eu vivo reclamando. Então, esse movimento que acontece, dos exemplos até que o livro traz, é essa causalidade circular. É o efeito diante do efeito que é diante do efeito. Então, esse movimento não tem uma perspectiva de compreender, assim, de que existe uma causa diante de tudo isso, mas sim um movimento que não se encerra. Até que o sujeito venha para o processo terapêutico e eu entendo que a mudança tem que partir de quem? De mim. Então, quando eu quebro aquele paradigma, aquele rótulo, aquele estigma que já acontece no meu relacionamento e na minha família, a mudança automaticamente vai acontecer. Por isso que na perspectiva sistêmica nós falamos muito da importância de que quando um sujeito muda, todo o sistema muda. Porque a busca da mudança não é na problemática em si, mas é no indivíduo em si.
diante do espaço, do grupo, da pessoa em que ele está exercendo aquela função. Não sei se isso faz sentido para vocês. Faz? Professora, nesse caso, né, como você falou que um diz que faz tal coisa por causa do outro, né, caberia pontuar para eles esse movimento, caso eles não percebam que um está jogando a culpa no outro, caberia pontuar para eles e perguntar, nesse caso, quem poderia ceder o quê, porque um está dependendo do outro para mudar, né? Caberia perguntar quem poderia ceder, E aí cabe tanto, Letícia, que daí a gente devolve com o próprio discurso do casal. Essa frase que tu falou agora no final, né? Caberia falar que a mudança do outro, eu estou esperando a mudança do outro para que eu mude. Então a gente devolve mais ou menos dessa forma que você disse também. E aí tu devolve esse mesmo discurso para o casal. Tá, mas deixa eu tentar entender. A gente se faz meio de desentendida, né? Deixa eu tentar entender o que vocês estão trazendo para mim. Então, tu te afasta dela porque ela reclama e você está reclamando porque ele se afasta de ti? Percebam que vocês estão falando a mesma coisa, mas com o olhar para si. E quando a gente está num casal, quando a gente está num casamento, o que a gente defende? A complementariedade. Complementar o outro e não olhar apenas para a minha individualidade. E daí eu faço uma dinâmica, até tu me fez lembrar de uma dinâmica que eu faço com os casais. Eu pergunto para eles assim: vocês casaram para ser feliz? E daí eles respondem, sim, eu casei para ser feliz. Porque isso é automático, né? Qualquer pessoa. Mas já é uma brincadeira, né? Vocês vão entender o que eu quero falar. Já é uma brincadeira. E eu falo assim, olha, que interessante, né? Mas sabe o que seria melhor ainda? Se a gente casasse para fazer o outro feliz. E aí eu devolvo isso para eles e eles ficam assim, sabe? Eles ficam meio sem graça. Porque realmente isso é uma técnica com diálogo. Eu uso muito diálogo, discurso, né, em setting terapêutico. Eu pergunto para eles, mas vocês casaram para ser feliz? Sim, eu casei para eu ser feliz. Tá, então você casou olhando para você, não olhando para o outro. Não olhando para sua parceira, seu parceiro. Então, quando a gente casa com o objetivo de fazer o outro feliz, de deixar, né, a nossa vida para se doar ao outro, nós recebemos aquilo em troca, nós recebemos a reciprocidade, porque o outro também casou para me fazer feliz. Então, isso acaba acontecendo uma complementariedade. Eu caso para o outro e o outro casa para comigo. Então percebam a diferença. Daí vem nesse discurso de devolver isso. Vocês estão em um discurso que vocês estão falando da mesma coisa, mas a mudança vocês estão esperando pelo outro. Só que quando nós estamos, porque isso aqui é mediação de família e casal, né, gente? Esse jeito de trabalhar, assim, de devolver, de ser mais diretivo, né, com os casais e as famílias. E aí a gente vai fazendo essa dinâmica, esse diálogo através de um discurso, para que eles comecem a ter essa tomada de consciência, né? Essa percepção da importância da mudança que eu tenho que fazer em mim mesmo para colaborar com a mudança do outro. Então, se eu quero que o meu relacionamento esteja bom, por que eu quero mudar o outro? Eu venho com aquele outro discurso, né? Com aquela brincadeira de que eu tenho o poder de mudar a vida de quem? A minha. Eu não consigo mudar a vida de outra pessoa. Eu posso ser influente, eu posso dar opiniões, eu posso dar conselhos, mas se a pessoa não quiser mudar, é a mesma questão de setting terapêutico. Se a pessoa vem para terapia e não quer mudar, a terapia não vai acontecer. E aí eu falo isso para eles também. Hoje a gente tem o poder de mudar a vida de quem? Hoje eu tenho o poder de mudar a minha vida. E se eu posso mudar a minha vida, automaticamente isso vai refletir nos meus parceiros, na minha família, quem está comigo, nos meus filhos. E aí, fazendo essas reflexões em setting terapêutico, a mudança familiar vem acontecendo. Certo? Ainda falando, né, da teoria da comunicação, tem uma história bem bacana, assim, que acho que a Letícia vai... Se a Letícia estava na aula da pós que eu dei, estava, né, Letícia? Estava na aula, né? Tu vai lembrar da historinha do John Bell, né? Quando John Bell ele se interessa em trabalhar com famílias, ele sabe que John Bowlby, da teoria do apego, né?
ele trabalha com famílias. E aí isso tá até, essa história tá até nesse livro, contado bem nesse capítulo, de forma bem pinceladinha, né? Mas tá ali e ele conta a história de que John Bell sabe aí, diante, né, dos teóricos, dos terapeutas, de que John Bowlby, Bowlby está trabalhando com famílias. E aí, Bel vai lá, conversa, troca uma ideia com o Bowlby, entende um pouquinho da teoria dele, o que, que ele quer falar, da teoria do apego e tal, a importância disso, né? Eu contando assim de forma bem, contando um conto, né? Uma história para vocês. E eles começam a conversar sobre e aí Bowlby fala, né? De que não, eu olho para a família, é importante, eu levo a família em consideração, isso é relevante, tá, tá, tá. E aí Bel pega e fala assim, não, então eu acho que eu vou fazer isso também. Gostei, vou aplicar os modelos de comunicação de Batson em famílias, então vamos fazer isso. Ele volta lá, né, para a cidade dele e vai fazer a sua mediação de família. E aí ele pega e traz todo mundo para setting terapêutico, então por isso que dizem que eles foram um dos pioneiros de terapias de grupo e terapia familiar, né, John Bell. E aí ele coloca tudo na sala e aí faz aí o movimento do lavar roupa suja, né? Ele vai, faz todo mundo conversar junto, todo mundo falando do que pensa, pede para todo mundo conversar e tal. E aí ele vai fazendo e o processo vai acontecendo. E ele consegue ser mediador de famílias. Só que anos depois, ele descobre que quando Bowlby trabalhava com famílias, ele trabalhava individualmente com todos os membros da família. Só que ele descobre isso muito tempo depois, em que a teoria dele, aquilo que ele colocou em prática, já estava dando certo. Então ele meio que caiu de surpresa, assim, né, na mediação e na terapia de grupo, de famílias. Então ele percebe assim que houve apenas uma entrevista de Bowlby para uma situação de uma criança, né, que ele precisava entrevistar os pais para compreender o movimento daquela criança que tinha uma determinada patologia. Então foi a única vez que ele fez uma entrevista familiar, mas que quando o Bowlby atendia as famílias, ele atendia individualmente. Por exemplo, se ele queria fazer uma mudança naquela família, ele atendia o pai, em outro momento atendia a mãe, em outro momento atendia a criança, e ia acontecendo o movimento dele dessa forma. Só que não a questão aí, Bell, né, John Bell já percebe que, mas isso foi falta de comunicação entre mim e Bowlby. Então, eu entendi o conteúdo dele, mas não entendi o processo. Percebam que, na prática, ele traz esse conceito também, né? Ele colabora no conceito da construção aí, da teoria da comunicação, em que ele fala do processo e conteúdo. Então, ele entendeu o conteúdo. Como que Bowlby trabalharia, por que a teoria do apego é importante, por que ele precisa compreender isso, por que precisa ouvir o pai, por que precisa ouvir a mãe e tal, tal. Só que ele não havia entendido o processo. E ele criou o processo de mediação familiar e mediação de grupo. Por isso que se diz que John Bell foi um dos pioneiros da terapia familiar e terapia de grupo, porque ele caiu meio de surpresa nesse movimento, acreditando que daria certo, e super deu certo, e até hoje acontecem aí as mediações de famílias e casais a partir dessa perspectiva que o autor construiu. E a gente também traz, para fazer um fechamento, né, de que um dos nossos pioneiros da nossa perspectiva da sistêmica nasce um pouquinho ali da psicanálise, né, de Freud. Também nessa parte, nesse capítulo, vai falar sobre isso, sobre a importância do vínculo, da transferência e de alguns pontos, algumas palavrinhas-chave também que Freud trazia. Porém, na questão da mediação e da comunicação terapêutica, leva em consideração o contexto, mas não se trabalha o passado, né? Se trabalha o movimento atual dessa família. O que está colaborando para essa família trazer esse discurso hoje? Qual que é a problemática? O que aconteceu? Então, a gente entende que o processo atual está disfuncional, que ele pode ser de um contexto, né, de história, de vida e tudo mais. Óbvio que a gente escuta esse contexto, mas a mudança não vai acontecer lá no contexto. Vai acontecer uma ressignificação, uma modificação do momento atual e do movimento dessa família. Então, a gente bebe lá da psicanálise, porque diz que Freud também foi um dos autores que estudava e levava em consideração as famílias também dentro do setting terapêutico. Bom, gente, e que mais? Tem tanta coisa para a gente conversar, mas eu tô olhando que já é
já são 3 horas. Mas se vocês gostariam de trazer de dúvidas, de trocar uma ideia comigo hoje? Professora, eu tenho uma dúvida aqui, enquanto que a professora estava falando sobre ser neutro quando atende casal, né? Sim. Eu queria falar de um movimento que eu percebo, até se a professora puder trazer a tua experiência. Quando eu atendo, por exemplo, um adolescente, e aí vem a mãe ou o pai, né? Ou vem os dois. Já no primeiro contato, aqueles pais, eles querem fazer uma aliança com o terapeuta, né? Eu já atendi mães e ela dizer, então daí semana que vem você atende a minha filha e aí depois tu me conta o que ela te falou. Já diz muito sobre a comunicação, né? E eu tenho percebido bastante esse movimento. A primeira pessoa que eu atendi o ano passado, que era uma adolescente que veio com a mãe, eu me envolvi, eu no sentido, eu não soube manejar muito bem, eu não percebi essa necessidade que a mãe tinha de fazer essa vinculação comigo como uma aliança, na verdade, ela quis fazer, né? E depois eu comecei a perceber que isso é um padrão bem comum, assim, quando atendem adolescentes, sabe? Então eu já consegui agora pontuar já nas primeiras sessões, né? Eu já deixo claro, e aí eu queria entender como que a professora faz. Eu explico como funciona um processo terapêutico, como que é o meu estilo de trabalho, e aí eu já pontuo quem é o meu paciente aqui. O meu paciente, eu deixo claro que é o adolescente, que eu tenho uma responsabilidade com ele, que o que a gente vai conversar em sessão entre a gente, caso for algo muito mais sério, né, que corra risco de vida contra ele ou terceiros, obviamente, aí a gente quebra o sigilo, né? Mas aí eu queria ouvir da professora, assim, porque aí, de tempo em tempo ou eu chamo esses pais para participar de alguma sessão juntas, né? Ou também para entender como que eles estão percebendo todo esse movimento da terapia. E aí eu queria entender se eu estou fazendo o correto mesmo, porque aí eu chamo os pais no sentido de como está sendo para a família o processo da tua filha, como que está influenciando lá, o que que você está percebendo. Aí às vezes o adolescente participa junto, ou se a família não tem uma boa comunicação, aí eles preferem fazer separados, sabe? Não sei se eu Perfeito. consegui me Mas é expressar. bem esse movimento mesmo, Letícia, que nós precisamos ter. De na primeira sessão deixar isso tudo muito claro para os pais, porque senão, sim, eles querem conversar com a gente, se não toda semana, ou pelo menos eles querem uma devolutiva, né, de como que está o processo. Então, eu inverto esses papéis, eu faço exatamente como tu faz, no sentido de que eu quero ouvir de vocês uma devolutiva, de como que está o processo terapêutico do filho de vocês, né? Na primeira sessão eu já falo isso, até, por exemplo, a primeira sessão normalmente é somente com os pais, se a criança ou adolescente vem, eles acabam entrando, né? Participando, mas sempre a gente tem que ter sempre o nosso filtro ligado do que os pais vão falar, de que forma que eles vão falar. Já aconteceu assim de eu atender mães em que elas estavam extremamente ríspidas com seus filhos e de eu pedir assim, tá, então eu vou pedir para que o fulaninho espere ali na recepção um pouquinho para eu conversar com a tua mãe, para que ele não escute aquilo também naquele ambiente, porque ele tem que entender que o ambiente do terapeuta, do psicólogo, é um ambiente seguro para ele. Então, se a mãe já chega ali e já fala tudo que ela fala em casa também, ele vai se sentir um pouco fragilizado, né? E às vezes até meio dependendo assim de frases, né? Porque a gente escuta cada coisa, gente, que é coisas absurdas, assim. De a mãe na frente do filho falar essas frases que a tua paciente falou. Ah, eu não quero, eu não queria, não era para ele ter nascido. Isso atrapalha a minha vida. Agora ele tem que vir trazer para terapia, ainda tem que gastar com um psicólogo, sabe? A gente escuta isso. Então, assim, quando a gente percebe que o movimento está partindo para uma verbalização, uma comunicação mais violenta, eu solicito que a criança se retire do espaço terapêutico e que eu converse somente com a mãe ou com o responsável, né, quem tá ali comigo. E na primeira sessão eu falo, tudo que eu conversar com o seu filho vai ficar entre nós. Quando eu ver necessidade, eu vou te chamar, mas sempre com a autorização dele, para o processo terapêutico, sempre com a autorização dele, porque quem eu vou atender a partir de agora e para que o processo de mudança aconteça é o seu filho, né? Quem é o meu paciente primário? A família vai receber, é um investimento que vocês vão receber na família de vocês.
mas esse movimento vai acontecer a partir do adolescente. E quando eu ver necessidade da família estar presente, eu vou fazer esse acordo, eu vou te sinalizar. E às vezes já acontece assim, como na primeira sessão e às vezes na segunda a mãe participa também, por conta do tempo, né, que eu preciso aplicar uma anamnese, entender um pouco do contexto, da família. Chega na terceira sessão que eu chamo só o adolescente, eu não vou entrar, sabe? Às vezes eles perguntam, mas eu não vou entrar. Não, hoje é só com ele. Tá, então tá. E é importante também, Letícia, fazer isso de tempos em tempos, tu chamar essa família para terapia também. Tu chamar esses pais, porque reclamações que eu escuto é que, meu filho fez 2 anos de terapia e eu nem vi a psicóloga dele, não sei nem como ela é. Aconteceu comigo há pouco tempo, de uma adolescente entrar em contato comigo. Hoje a internet é tudo muito fácil, né? Eles têm acesso, eles têm celular, e as fotos confundem muita gente também. Então a foto da jovem era de uma mulher, de uma jovem mulher. Quando ela entrou no consultório, ela parecia uma jovem mulher, e aí quando eu converso com ela, a primeira sessão, ela faz um Pix pela uma conta dela, ela paga para mim, e aí ela entra na primeira sessão, e aí eu converso e tal, e o processo é fluindo, mas qual que é a tua idade? Isso foi um erro meu, não ter perguntado lá no WhatsApp a idade da pessoa. E aí ela falou assim, eu tenho 17 anos. E era uma adolescente, e a gente não pode atender sem autorização dos pais. E aí aquilo já me deu um frio na barriga com 17 anos. Então semana que vem eu quero que a tua mãe venha para terapia. Porque ela tem que assinar um termo de autorização de que a criança, né, o adolescente menor de idade, está autorizado para fazer psicoterapia. Então, a gente não pode atender nenhum menor sem autorização dos pais, né? Então, isso, olha, eu atendo, gente, vai fazer, estamos em 2020, eu me formei, 8 anos que eu atendo em consultório, e isso aconteceu comigo esse ano. Por conta dessas facilidades de internet, WhatsApp e tudo mais, nunca tinha acontecido. E aconteceu comigo 8 anos depois de já estar atuando. Mas é que tudo me enganou, vamos dizer assim, mas claro, eu deveria ter perguntado a idade da pessoa na internet, no WhatsApp, né, quando ela entrou em contato comigo, e eu não perguntei, só pedi o nome da pessoa, agendei aqui, e depois eu ia fazer a ficha dela, né, o prontuário aqui no consultório comigo. Aí quando eu pergunto a idade, eu tenho 17 anos. Eu falo, então semana que vem a tua mãe já vem comigo aqui. E aí ela aceitou, super tranquilo, né? Era um caso bem tranquilo, assim, de família. E aí a mãe veio para terapia, a mãe assinou o termo de autorização, né? A jovem já fez aniversário, então os 18 anos dela é só ano que vem, então ela tem um ano ainda em que ela ainda é considerada adolescente, menor de idade, né? Então tudo isso são cuidados que a gente tem que ter. E ela é totalmente independente, ela trabalha, ela paga as contas dela, ela paga a terapia dela, sabe? Então, tudo isso a gente tem que perceber também, esses detalhezinhos, né? Mas de tempos em tempos, essa família precisa estar na terapia, Letícia, porque às vezes acontece de ouvir no consultório isso, minha filha fez 2, 3 anos de terapia e eu nunca vi a psicóloga dela, ela nunca me chamou. E isso um adolescente de 12, 13 anos, que ficou até os 15, 16 anos na terapia. E aí, qual que é o efeito, né? Claro, isso deve ter surgido efeito na vida individual desse sujeito, talvez nessa família, mas a mãe não sabia me dizer se ciclos haviam sido fechados, o que foi tratado na terapia, quais foram os temas, qual que era a problemática do adolescente. Então, isso, gente, que a gente preza muito para que a família esteja presente no setting terapêutico, no sentido de a comunicação dessa família estar alinhada. Né, estar alinhada, que eles não tenham segredos, que eles possam conversar, que seja um espaço seguro de confiança. Não, bom, basicamente acho que seria isso, né? Mas tu estás no caminho sim, Letícia, esse é o caminho certo, tá? Sempre deixar claro nas primeiras sessões. E aí, outra ideia que eu costumo fazer, já fica como dica também, quando o adolescente tem alguma coisa para contar, ou que ele conta para nós, mas que tu sabe que é importante que os pais saibam, eu faço um movimento dessa conquista, vamos dizer assim, para que esse adolescente conte para os pais, né? Para que não seja uma quebra de sigilo meu, mas que ele se sinta seguro para contar para os pais. Por exemplo, uma situação de uma automutilação, de um uso de drogas, né? Ou de uma adolescente que eu atendi, que ela entrou em coma alcoólico e os pais não sabiam, né? E que isso não que estava sendo frequente, mas que o uso de álcool estava sendo frequente na vida dela, por conta das amizades, das festas, de tudo que ela estava indo. E daí, como
tempos de pandemia, os pais acreditavam que eles não estavam fazendo festa, não estavam saindo, era algo mais caseiro, mas não, né? Então eu indico sempre, eu faço essa conquista, né, da segurança, e aí esse movimento, essa conversa às vezes acontece no setting terapêutico comigo, né? Para que eu seja o espaço de segurança também dessa criança, desse adolescente que precisa pôr alguma coisa, contar algo para os seus pais. Então, eu faço esse movimento, essa técnica de que o discurso venha do adolescente para com os pais. Daí a gente marca uma sessão com os pais e eles participam bem. Tá? Para que não seja, porque é importante que os pais saibam que o seu filho está usando drogas, né? Vamos pensar assim, eles precisam saber, até para um movimento de uma dependência química que possa acontecer aí. Então, para que não aconteça uma quebra de sigilo, uma quebra de confiança minha com o adolescente, eu peço para que esse movimento aconteça por ele, daí. Tá? Gente, eu acho que é isso, né? Já estouramos um pouquinho o nosso horário. Como é que vocês estão? Não sei, a Beatriz, a Emeline, que foi a primeira vez delas hoje aqui com a gente, né? Não sei se era isso que vocês esperavam do grupo de estudos, mas eu espero que eu possa colaborar um pouquinho no conhecimento de vocês da sistêmica. E vamos seguir a leitura do livro, né? Agora, a partir da página 68, nós teremos outros professores nos próximos encontros. Acho que a gente se vê daqui uns 3 ou 4 encontros também. Tá bom? E o que mais, gente? É isso? Então tá bom, eu agradeço o nosso encontro de hoje, estou bem feliz por vocês estarem aqui comigo. A sua aula é sempre bem leve, a gente aprende na boa. Obrigada, Verônica. Que bom que vocês aprendem de boa. Eu fico bem feliz que vocês... Obrigada, Letícia, também, pela participação de vocês. E a gente se vê nos próximos encontros, teremos os professores também nos próximos encontros. Eu queria só falar para vocês que as meninas pediram para eu convidar vocês a participarem de alguns cursos que a gente está disponibilizando aqui na Viver, se vocês tiverem interesse, tá? Um curso que a Viver está dispondo é o curso de Depressão e Avaliação e Manejo Psicoterapêutico de Risco Suicídio. Eles vão acontecer nas quartas-feiras à noite, a partir do dia 2/6, das 7 da noite às 9h30. E aí tem os investimentos para quem é graduando e para quem é profissional, tá? Nós temos aqui as inscrições. Um outro curso também que está em aberto, que vai acontecer no dia 10 de junho, em uma quinta-feira à noite, das 7 às 9h30, orientações gerais sobre psicofármacos para psicólogos. Bem bacana esse curso, vale super a pena. E o legal é os valores, né? São valores super acessíveis, giram em torno aí de 60, 80 reais os cursos da Viver, tá? E você pode dividir esses valores também, eles fazem, as formas de pagamento também são bem tranquilas. Outro curso, Perdas e Lutos na área da saúde, que vai acontecer dia 12 e 19 de junho, no sábado, de manhã, das 9 às 11h30. Então, a gente está com esses 3 cursos em abertos. Eu gostaria de convidar vocês, se vocês tiverem interesse, se for da área de vocês, eles são abertos, não especificamente de uma abordagem específica, mas o tema, né? Então, gostaria de convidar vocês a estarem participando, fazendo as inscrições. Depois eu mando ali no grupo essas informações, o link das inscrições e mais informações específicas dos cursos, tá bom? Gente, obrigada. Um beijo para vocês. As meninas que é a primeira vez, sejam bem-vindas. E a gente vai se encontrar daqui a alguns encontros, né? Temos a nossa pós também, se vocês tiverem interesse, a pós em sistêmica, conversar um pouquinho com as meninas, pedir mais informações, inscrições em aberto, e podem participar também, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau, gente. Olha, obrigada. Um abraço. Tchau. Tchau, obrigada. Obrigada eu.